Salve, salve, viajantes! Aqui é o Augusto Silva, o seu guia oficial em mais uma travessia pelos mares do tempo. E no vídeo de hoje, a gente vai iluminar, literalmente, a mente, os olhos e as ideias com um dos movimentos mais transformadores da história, o Iluminismo. Um movimento que desafiou reis, religiões, tradições e que ainda ajuda você a entender democracia, cidadania e direitos humanos. Tudo o que o Enem ama perguntar. Então, segura firme na caneta que a viagem vai começar. E antes que eu comece a citar Rousseau como quem solta o spoiler de uma série, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like consciente. Aqui, o algoritmo é iluminado e o conteúdo libertador. O Iluminismo foi um movimento filosófico, político e cultural que surgiu na Europa entre o fim do século XVII e o século XVIII. A sua missão? Usar a razão como uma lanterna contra a ignorância, a superstição e o autoritarismo. O Iluminismo foi uma mudança de mentalidade. Ele representou o advento de uma nova forma de pensar, baseada na dúvida metódica e no uso livre da razão. Eles defendiam que tudo deveria ser questionado: a origem do poder dos reis, os dogmas religiosos, a educação, a desigualdade e mais. O conhecimento não era um privilégio da nobreza ou da igreja, tinha que estar ao alcance de todos. Era a Era da Razão, a época em que ideias passaram a valer mais do que espadas, onde panfletos derrubavam tronos. E se você acha que hoje está difícil lidar com um político arrogante, imagina viver num tempo em que o rei dizia que mandava porque tinha sido escolhido por Deus. O Rousseau mandou a real: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. O Rousseau acreditava que a autoridade legítima nasce do acordo coletivo. O governo precisa ser expressão da vontade geral e não a imposição de uma minoria privilegiada. A crítica ao absolutismo não era só moral, era racional. O poder que não pode ser questionado é um perigo para qualquer sociedade. O Iluminismo queria limitar esse poder e a arma era o pensamento. Agora, vamos para a parte que o Enem e a humanidade amam, os iluministas. Esses pensadores que sem TikTok, sem podcast e sem PowerPoint conseguiram mudar o mundo com ideias afiadas e páginas cheias de pólvora filosófica. John Locke defendia que todos os seres humanos têm direitos naturais, que vêm antes de qualquer governo: vida, liberdade e propriedade. O Estado só é legítimo se proteger esses direitos. Caso contrário, o Locke escreveu: sempre que um governo se torna destrutivo a esses fins, cabe ao povo o direito de mudá-lo ou aboli-lo. Foi essa ideia que inspirou a Constituição dos Estados Unidos e toda a base do liberalismo político moderno. Para o Locke, o povo não existe para obedecer, mas para ser servido. Já o Montesquieu era tipo o arquiteto institucional da democracia. Ele via o poder concentrado como uma ameaça e propôs a divisão em 3 funções distintas: legislar, executar e julgar. Nas palavras dele, tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo grupo de magistratura exercesse esses 3 poderes. Hoje, se você entende que executivo, legislativo e judiciário têm funções diferentes, agradeça a Montesquieu. Ele ensinou que o equilíbrio é o antídoto contra a tirania. Agora vamos falar do Voltaire. O Voltaire era sagaz, irônico, provocador. Ele achava que a liberdade de expressão era sagrada e combatia o fanatismo com sua arma favorita, o sarcasmo. Uma citação atribuída a ele, todo mundo conhece, é que posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo. O Voltaire foi preso, exilado, censurado e nunca parou de escrever. Para ele, tolerância e liberdade eram inseparáveis, e isso é mais atual do que nunca. Já o Rousseau acreditava que a desigualdade era produto da sociedade e que a liberdade só existe quando o povo cria suas próprias leis. Ele escreveu com clareza: a obediência à lei que se prescreveu a si mesmo é liberdade. Ele propôs uma democracia mais direta, onde as decisões
partem da coletividade. Nada de uma elite decidindo sozinha, é o povo no comando. Já o Diderot, coordenador da enciclopédia, uma obra que reuniu o conhecimento da época para desafiar a ignorância institucionalizada, um verdadeiro ataque ao monopólio da igreja e do Estado. Frase famosa atribuída a ele: os homens só serão livres quando o último rei for enforcado com as tripas do último padre. A enciclopédia era mais do que um livro, era uma granada intelectual. Espalhar o saber é um ato revolucionário. Esses autores não estavam apenas escrevendo livros, estavam desafiando estruturas seculares de poder. E provaram que uma ideia pode ser mais poderosa que um exército. As ideias iluministas não ficaram só nos livros bonitos, com lombada dourada. Elas saíram para as ruas, tomaram praças e mudaram países inteiros. O iluminismo foi a faísca intelectual por trás de algumas das revoluções mais importantes da história. Nos Estados Unidos, as ideias de Locke foram fundamentais. A Declaração da Independência de 1776 afirma que todos os homens são criados iguais e têm direitos inalienáveis. Entre eles, vida, liberdade e busca da felicidade. Isso é Locke traduzido direto, assinado e carimbado. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais. Na França, o barril de pólvora explodiu em 1789. A Revolução Francesa gritou por liberdade, igualdade e fraternidade, numa tentativa radical de aplicar as ideias iluministas. E no Haiti, o iluminismo se encontrou com a resistência dos escravizados. Sob a liderança de Toussaint, o Haiti se tornou a primeira república negra independente do mundo. Um iluminismo negro radical e libertador. O Haiti não apenas proclamou as ideias da Revolução Francesa, ele os realizou. No Brasil, o iluminismo chegou de navio, escondido entre livros proibidos e ideias consideradas perigosas pelo sistema colonial. Mas chegou e fez barulho. A Inconfidência Mineira, por exemplo, foi diretamente inspirada nas ideias iluministas. Tiradentes e seus companheiros liam Voltaire, Rousseau e Locke em voz baixa, mas com a coragem alta. Mesmo adaptado à realidade colonial, o iluminismo influenciou profundamente a formação política brasileira. E depois, o iluminismo também inspirou o debate sobre o fim da escravidão, a luta republicana e até a Constituição de 1988, que cravou em nosso texto legal o compromisso com os direitos humanos. E por que o Enem ama tanto esse tema? Porque o iluminismo é a raiz da democracia, da educação crítica, dos direitos civis, da cidadania participativa. Tudo que está nas competências da prova. O Kant, em seu texto clássico, Resposta à Pergunta, que é o esclarecimento? O esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Ou seja, para Kant, o iluminismo é o momento em que o ser humano aprende a pensar por conta própria. E isso, meu amigo, é exatamente o que o Enem quer de você na redação. Temas recorrentes no Enem que envolve o iluminismo, por exemplo, tolerância religiosa, redução das desigualdades, educação como instrumento de transformação social, democracia e participação política. O iluminismo não é só um capítulo do seu caderno de história. Ele é uma herança viva, presente no direito de você protestar, estudar, votar e até duvidar. Ele nos ensinou que o mundo pode mudar quando a gente começa a pensar diferente. Se essa luz te iluminou hoje, compartilhe esse vídeo, salva para revisar antes da prova e comenta aqui embaixo o que mais te marcou. E claro, se inscreve no canal. E se quiser dar aquela força para manter o projeto aceso, a chave Pix está aqui. Valeu demais, viajantes. E lembra, quando alguém tenta te colocar no escuro, acenda a razão.